Salve, salve, família vascaína. Fim de jogo no Maracanã. Flamengo 2, Vasco 1. O Flamengo avança para a final do Campeonato Carioca. O Vasco fica ali com a vaga na Copa do Brasil e nada mais. Bom, não tem como eu começar esse jogo sem falar da arbitragem. E antes que venha, sempre vem, né? Ah, vocês colocam tudo na conta da arbitragem. Eu vou falar das limitações do Vasco, eu vou fazer análise da partida, mas me desculpa, o que aconteceu hoje no Maracanã é um absurdo. É um absurdo. Quem vê as imagens, né? Torcedores de outros times que verem as imagens, essa não tem como ninguém ir contra. Primeira coisa, Bruno Henrique toma um cartão amarelo, num lance que ele já reclama bem assintosamente. Um árbitro mais rigoroso poderia até expulsar ali mesmo, mas beleza, tomou o cartão amarelo. Minutos depois, Bruno Henrique chega com o cotovelo no jogador do Vasco. Eu não vou lembrar quem foi agora, acho que foi o Verratti, mas não vou lembrar. Toma uma cotovelada, o braço aberto, e ele não toma o segundo amarelo para ser expulso. Esse para mim já é um erro grave da arbitragem, porque você imagina, numa semifinal, você jogar o meio do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, tá? Ah, então o Vasco precisa jogar com um jogador a mais? Isso é outra questão. A regra do jogo manda, se o jogador dá um cotovelo, um mínimo, um amarelo. Já pode até ser expulso direto. No mínimo, um amarelo. Como ele já tinha um amarelo, era para ter sido expulso. É a regra do jogo. Quem quiser discordar da regra do jogo, aí fica à vontade. Minutos depois, quem faz o gol? O cara que era para ter sido expulso. Então olha como pesa esse erro de arbitragem no resultado final. E o pior, quando se divulga a análise do VAR, uma linha, que eu vou tentar até colocar aqui na tela, uma linha que é uma piada. É simplesmente, tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela pra gente falar. Tá aqui, ó. Deixa eu pôr aqui na tela. Vai aparecer agora pra você, ó. Tá aqui, tá? Essa publicação aqui acho que é do Otávio Bus. É dele mesmo, vamos lá. Bruno Henrique deveria ter sido expulso aos 29 minutos. Já tinha amarelo. Peraí, deixa eu consertar aqui. Aí, ó. Já tinha amarelo e deu essa cotovelada aí no rosto. Foi do João Vitor. Bruno Henrique estava impedido no lance do gol. Mesmo com a linha grossa, ele ainda aparece à frente. Uma falha inacreditável do VAR, tá? Olha ali. Gente, olha a cabeça do Bruno Henrique. Se a linha está traçada corretamente, que eu ainda tenho as minhas dúvidas, mas beleza, digamos que ela está correta. Olha a cabeça do Bruno Henrique. Olha o ombro esquerdo do Bruno Henrique passando da linha. Então, sabe? E ninguém me convence que isso aqui é só ruindade. Que isso aqui o árbitro não viu. O árbitro de vídeo interpretou errado. O cara ganha pra isso. Ele vive a vida dele em torno disso. E ele olha, ele não vê a cabeça do Bruno Henrique à frente. Oi? É isso mesmo? É isso mesmo? Vamos aproximar aqui, ó. Vamos aproximar aqui pra gente ver, ó. Olha aqui. Não tem a cabeça do Bruno Henrique passando ali da linha? Sabe? Isso aqui é um escárnio. Isso aqui é um escárnio. Porque quando a gente faz a análise pré-jogo de Flamengo e Vasco, o vascaíno que tem bom senso admite. O elenco dos caras é melhor que o nosso. Os caras estão gastando mais dinheiro que a gente já tem muitos anos. E a diferença é muito grande. Só que quando você entra em campo, cara, e tem esse tipo de coisa aqui, aí revolta. Aí você vai me desculpar, revolta bastante. E toda análise do jogo, pra mim, daqui pra frente, ela fica prejudicada, tá? Ela fica prejudicada. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Olha lá, ó. Ó o cotovelo. Meu amigo, se isso aqui não é pra cartão amarelo, não existe mais cartão amarelo no jogo. Isso aqui um juiz e um VAR mais rigoroso manda pra rua. Não deram sequer a falta no João Vitor, tá? Então, concordo, o Vasco tem limitações, o Carille precisa mostrar mais serviço, esse time precisa jogar mais bola. Tem jogador
que precisa falar menos e jogar alguma coisa, né, Lloyd? Eu te hypei, eu empolguei com a sua chegada, pô, que bacana, mas se não mostrar futebol dentro do campo, não adianta nada. Não adianta nada. Tem jogador que precisa melhorar o preparo físico, né? Já vamos começar o Campeonato Brasileiro. Então eu concordo com um monte de críticas pontuais que a gente precisa fazer sobre esse time do Vasco e aqui no canal a gente faz. Mas não dá para ignorar o que aconteceu hoje no Maracanã. Foi um roubo, um assalto padrão Ferge. Uma vergonha. Vamos analisar aqui individualmente os jogadores do Vasco. Vai deixando a sua opinião, vai deixando o seu like aí no vídeo. Meu muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando o nosso pós-jogo. Léo Jardim, cara, não teve culpa em nenhum dos gols e, pô, evitou o mal maior, né? Teve no primeiro tempo uma defesaça, no segundo tempo, boa defesa. Acho que longe de ser o nosso problema aqui, mas tomou 2 gols, não tem como dar uma nota alta pra ele, né? Vou dar aqui uma nota 5,5 pro goleiro do Vasco. O Paulo Henrique hoje não conseguiu aparecer na frente, não conseguiu oferecer perigo ofensivo ao time do Flamengo. E acho que defensivamente também ele foi bem, não teve nada demais ali, o Paulo Henrique. Dá também para dar uma nota 5 para ele. Acho que a dupla de zaga, até o gol mal validado, estava bem no jogo. Depois deu uma desandada, principalmente o Freitas, né? O Freitas hoje assustou um pouco. Ele que vinha sendo elogiado aqui no canal, eu vejo vocês elogiando ele também no chat, mas hoje ele, né? Hoje mostrou que precisa jogar mais simples para voltar a ter aquele futebol efetivo que ele vinha tendo. O João Vitor ainda salvou, mesma coisa do Léo Jardim, ainda salvou o Vasco numas 2, 3 bolas ali que ele tirou antes do cara finalizar. Então acho que o João Vitor foi até um pouco melhor que o Oliveira. Vou dar aqui uns 5,5 pro João Vitor e uma nota 4 pro Freitas. Oliveira não, perdão. Pro Freitas, que pra mim hoje mostrou que, né? Vamos jogar o simples, hein, Freitas? Você tava vindo bem. E alô, Maurício Lemos, vai jogar não? Veio pro Vasco pra ganhar salário? Tamo de olho, hein? Lucas Piton, muito mal defensivamente, né? Não é nenhuma novidade. O Piton, pô, o lance do segundo gol, ele tava com a bola dominada pra ele, tinha o Lloyd do lado, ele dá um bicudo pra frente, pra cima. Pô, um jogador que já tem uma experiência, né? Não dá pra dar esse tipo de mole mais. O Piton, não gostei do jogo dele hoje. Vou dar aqui uma nota 4 pra ele. O Hugo Moura, pra mim, falhou no segundo gol dos caras, né? Marcou fofo, deu ali uma esticadinha de perna ali que não dá. Ali ou você faz a falta ou você fica com a bola. Não dá pra você deixar o cara entrar ali na boca da grande área, né? E aí deu no que deu. O Luiz Araújo fez o gol. Então, a partida bem abaixo hoje do Hugo Moura pra mim. Vou dar aqui pela falha no gol uma nota 3,5. O Paulinho hoje abaixo também, né? Fisicamente mal, dormiu no ponto ali em alguns lances, tomaram a carteira dele com facilidade. É outro que precisa, né? Esse aqui eu dou um desconto, porque a lesão dele foi bem grave. Não é fácil voltar a jogar em alto nível depois de romper o ligamento cruzado. Mas tem que jogar, né, Paulinho? Tem que jogar, tem que melhorar isso aí. Eu vou dar aqui uma nota 4 pro Paulinho. Felipe Coutinho, cobrou o escanteio ali que origina o gol. Nem teve tantos méritos assim, né? A defesa do Flamengo vacilou. Eram 2 jogadores livres no segundo pau. Enfim, mas querendo ou não, participou do gol do Vasco, o Felipe Coutinho, e saiu com a mão na coxa, né? Adutor da coxa é parte muscular. Coutinho vai sendo vencido pelo corpo, né, galera? Infelizmente não tem mais o preparo físico que tinha, não é mais o jogador de antigamente e vai sofrendo aí com essas pequenas lesões, né? Tira 2 semanas daqui, mais uma semana dali. Vamos torcer para não ser nada demais. E não sei se eu consigo ter força para acreditar no Coutinho, né? Faz um grande jogo contra o Nova Iguaçu e a gente fala. Contra o Nova Iguaçu, Coutinho, não faz diferença. Tem que aparecer contra o Flamengo, né? Contra o Fluminense, contra o São Paulo, Corinthians, jogo grande. Contra o Santos, vai ser a nossa estreia no Brasileirão. Aparecer contra o Nova Iguaçu, não é para isso que a gente paga o salário que paga, né? Tá devendo,
o Felipe Coutinho segue devendo. Pela participação no gol ali, vou dar uma nota 5 para ele. Ryan, hoje não conseguiu ter o mesmo sucesso, né? Aliás, não foi escanteio, né, que origina o gol do Vasco. Foi uma falta batida ali que quem sofre é o Ryan, né? Um balão para cima, o Ryan briga, sofre a falta. Hoje o Ryan não conseguiu ter o mínimo de efetividade que teve nos outros jogos, seja contra o Nova Iguaçu, seja contra o próprio Flamengo no primeiro jogo. Vou dar aqui uma nota 4,5 para ele. O Nuno eu acho que é mais ou menos o que salva nesse time hoje, né? E mais pelo gol também. Não jogou tanta bola assim o nosso Nuno. Enfim, eu acho que é um dos reforços. É o que mostrou potencial até agora. É o que dá para esperar alguma coisa. O Garré é extremamente burocrático. Só fica tocando bola de lado. Não acontece nada no jogo do Garré ainda. E o Lloyd, eu vou falar dele daqui a pouquinho. Então, pelo gol, né, pelo que tá somando aí ao time, vai receber a melhor nota hoje. Vou dar aqui uma nota 6,5 pro Nuno, que vai sair como menos pior em campo. Pablo Verratti hoje mal no jogo, né? Não só porque o Vasco não estava conseguindo produzir para ele finalizar dentro da área, mas as bolas que chegaram nele para ele se associar, para ele fazer uma tabelinha, ele foi muito mal. A gente já cansou de falar aqui no canal que o Verratti por baixo, o Verratti fora da área, ele não é útil. Essa é a verdade. Se você quer utilizar o potencial do Pirata, é bola na área, é bola à feição ali para ele arrematar. Qualquer coisa longe disso, faz sentido você tirar o Verratti do time, né? Muita gente fala, o Verratti não sai. No jogo igual hoje, no segundo tempo eu teria tirado o Verratti. Não fazia sentido ele estar ali. Não recebia nenhuma bola, nenhuma cabeçada, nada, né? A gente estava precisando de velocidade. Aí eu acho que faz sentido você tirar o Pirata. Mas, para mim, você ter o artilheiro do time por 3 temporadas seguidas, eu acho que a gente tem que dar um crédito e jogar, fazer um futebol que você vai dar chances pro Verratti arrematar. E não simplesmente já que nós não estamos municiando ele, vamos tirar do time e o problema é o Verratti. Não é isso que acontece, né? O buraco é um pouquinho mais embaixo, mas hoje muito mal o Verratti. Vou dar aqui uma nota, vou dar até uma pior nota, vou dar um 3,5 para ele aqui, pelas bolas que ele perdeu ali. O Lloyd tá na hora de falar menos e jogar mais, né? Fez live, aconteceu, publicação, entrevista, bacana. Personalidade, beleza. Agora tem que mostrar no campo, tá? Ficar só na gracinha fora não faz sentido. Isso faz sentido antes de entrar em campo. Depois que entrou, meu amigo, tem que mostrar serviço, tá? Hoje entrou mal o Lloyd pra mim, vou dar uma nota 4 pra ele. O Payet eu acho que já era, né, meus amigos? Eu acho que eu tive a paciência necessária aqui no canal, né? Sempre falei da qualidade dele, mas é outro que chegou numa fase da carreira que no futebol brasileiro em alto nível ele não vai conseguir aparecer, né? Tem uma estatística aí que contra o G12 o Payet não tem nenhum gol, nenhuma assistência contra o G12 do Campeonato Brasileiro. E essa estatística pesa demais, né? Aparecer contra o Bangu, contra o Madureira, não adianta. A gente não paga alto salário para jogador aparecer contra pequeno. A gente quer ver aparecer em jogo grande. E o Payet segue devendo. Esse aqui eu já larguei a mão, tá? O Coutinho praticamente também já larguei a mão. Eu acho que o Vasco precisa de um meia, né? Tá o Estrela voltando aí logo, mas é pouco. Eu contrataria um jogador no lugar de Payet e Coutinho, né? É mais de 2 milhões de salário. Será que dá para trazer um cara bom? Será, chat, que dá pra trazer um cara bom? Eu acho que dá, né? Nota 4 aí pro Payet. O Cocão, um dos piores, né? O que entrou pior foi o Cocão. 2 bolas que ele poderia ter dado sequência. Nossa, tem uma que ele tinha o Lloyd do lado, o Payet do lado. Ele manda um lançamento pro Verratti. O Verratti nem olhando pra bola tava direito. Enfim, péssimo jogo do Cocão. Tem uma chance clara na boca da grande área pra ele bater. Ele bate na mão do Rossi. Enfim, Cocão não é nem sombra, né? Não que era um jogadoraço, mas ano passado foi bastante útil. Esse ano, nem sombra daquele Cocão até agora. 3,5 para ele.
O Garré, muito burocrático, não fez nada, vou dar aqui um 4,5. E o Puma até tentou alguma coisa ali depois que ele entrou, conseguiu levar o time à frente um pouquinho, mas, pô, difícil, né? Nota 5 aí pro Pumita. E o Carille, como eu disse, a arbitragem pesou? Pesou, mas a gente não pode deixar de falar do técnico do Vasco. Precisa apresentar um repertório melhor, alguma tática, alguma estratégia quando a gente enfrentar equipes melhores, porque não vai ser só o Flamengo. Dói o que eu vou falar, mas são várias equipes que estão muito acima do Vasco hoje. Você tem o Palmeiras, você tem o Atlético Mineiro, né? Só para ficar aqui em 3 já exemplos claros de times que estão melhores que a gente. Então, você tem que ter uma estratégia para jogar contra esse time, né? Talvez contra esses times que a gente não vai propor jogo, jogar com o Verratti não seja inteligente. Talvez é melhor você colocar gente de velocidade para jogar num contra-ataque, tá? E isso a gente tem que cobrar de quem? Do treinador, né? Em que pese os pontas terem chegado agora, né? Semana passada os pontas chegaram, eu acho que já dava para um pouquinho mais de evolução, né? Não vou ser ingênuo aqui de achar que com esses reforços a gente ia ser superior ao bom elenco do Flamengo, né? Mas dava para mostrar um pouco mais de futebol, eu acho que isso dava. E vou te falar, Carille, se você perder ali 2 jogos no começo do Brasileirão, você já era, tá? A gente conhece o futebol brasileiro, a corda estoura sempre pro lado do treinador. E vamos combinar, você tem, obviamente, a sua culpa no cartório, né? E, enfim, eu acho que não é o pior dos trabalhos, os números ainda são bons. Com essa derrota pro Flamengo, ele vai ter ali 55% de aproveitamento, que nos deixaria ele num G6 de Campeonato Brasileiro. Só que a dificuldade do Campeonato Brasileiro é outra. Vai conseguir manter esses números, Carille? Tem que abrir o olho, hein? Tem que abrir o olho, senão seu emprego daqui a pouquinho vai pro beleléu. Vou dar aqui uma nota 4 pro técnico do Vasco hoje, em que pese a superioridade do adversário e a arbitragem na partida. É isso, família, é isso. Me revolta, eu não normalizo, eu não aceito, né? Em algum momento eu discuti com o Tihu, discussão sadia de amigos, obviamente, sobre o jogo. E o Tihu dizia, a gente não pode desanimar nem com a arbitragem. Eu falei, pô, mas aí é muito difícil, cara. Você já entra com inferioridade de qualidade. Você já entra com inferioridade no preparo físico. Você ainda vai ser prejudicado pela arbitragem e tem que aceitar. Aí eu acho que é pedir demais. Aí eu já acho que é pedir demais, enfim. Mas é o que é, né? O Vasco não é de hoje que vem sendo prejudicado, principalmente contra o Flamengo. Em que pese todas as nossas limitações, o jogo de hoje vai ficar marcado, na minha opinião, por mais um absurdo nessa arbitragem. É isso, família. Agradeço mais uma vez a sua audiência aqui no nosso pós-jogo. Meu muito obrigado, tá? Você pode discordar à vontade aí nos comentários, sempre mantendo aquele respeito que é bom. Afinal, né, somos vascaínos e queremos a mesma coisa, que é um Vasco melhor. Tamo junto, então, e até a próxima.